Olá, boa noite. Boa noite. 150 cidades de Minas Gerais decretam estado de emergência por causa das chuvas. Em Capitólio, 10 pessoas perdem a vida após pedra gigante se desprender de cânion e cair sobre lanchas no Lago de Furnas. Aprovada lei que altera regras de operação de ônibus interestadual de passageiros. Famílias atingidas por enchentes podem pedir isenção do IPTU e ainda companhias aéreas cancelam voos devido a casos de Covid e gripe entre os funcionários. E durante a celebração da festa do batismo, o Papa concede sacramento da iniciação cristã para 16 crianças. Minas Gerais vem sofrendo bastante com as chuvas nas últimas semanas. No fim de semana, uma vez mais, a população se viu preocupada com as inundações. Várias cidades do estado tiveram problemas de alagamento e deslizamentos de terra. Entre as mais afetadas pelo grande volume de água estão Santa Luzia, Sabará e Nova Lima. Quase 150 municípios decretaram situação de emergência. A segunda-feira ainda foi de várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte com bairros inteiros debaixo d'água, como é o caso de Santa Luzia, em que o Rio das Velhas continua muito acima do nível normal. O centro aqui de Santa Luzia continua alagado e basta olhar para as construções para ter noção do nível que a água chegou. Imagens feitas por moradores mostram como a cidade ficou. No estabelecimento de Glauber, a água passou de 1,5 metro de altura. Por todo o local, muita lama. O prejuízo só não foi maior, porque algumas coisas foram retiradas antes. No sábado teve a notícia, né, que o rio poderia encher, transbordar. Aí nós tiramos as coisas de valia e deixamos mais o básico mesmo, as cadeiras. Agradecer a Deus por nós estarmos bem, né? Agora é orar para Deus abaixar essa água aí, não vir mais chuva forte, para os ribeirinhos aí ter um descanso, né, um momento de paz. Em Sabará, o dia foi de contabilizar os prejuízos e limpar a lama deixada pelo transbordamento do Rio das Velhas, que também corta o município e deixou vários moradores ilhados. Situação parecida viveu a população do bairro Honório Bicalho, na cidade de Nova Lima. As imagens feitas por moradores e pelo Corpo de Bombeiros mostram a situação em que o bairro ficou e o nível que a água chegou no local. Em pelo menos outras 10 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte foram registrados alagamentos e deslizamentos em função das fortes e constantes chuvas do fim de semana. Já na capital mineira, a Defesa Civil recebeu quase 200 solicitações de atendimento nos últimos dias. A maioria para vistoria em imóveis. Em vários pontos da cidade foram registrados deslizamentos de terra e muro de arrimo. A média histórica de chuva para o mês já foi superada em quase todas as regionais do município. Toda essa chuvarada não ficou concentrada só na Grande BH. Várias regiões de Minas Gerais também tiveram problemas por causa do grande volume de chuva dos últimos dias, como foi o caso de Barão de Cocais, Itabirito, Rio Piracicaba. Moradores de Pará de Minas, Pitangui e Onça de Pitangui, que vivem próximos à usina do Carioca, vêm sendo retirados de suas casas por causa do risco de rompimento da barragem do local. A BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, foi liberada nesta segunda-feira, depois que um dique de contenção de água transbordou pelo excesso de chuva no último sábado, invadindo a área da rodovia e atingindo veículos que estavam no local. Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves. Toda essa chuva que tem atingido Minas Gerais tem explicação e deve continuar nos próximos dias. Para essas chuvas, esse início, desses primeiros 10 dias do mês de janeiro, se deve também a um fenômeno meteorológico denominado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Entretanto, não é aquele sistema que atuou no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. E, de maneira geral, a perspectiva para os próximos dias ainda é que continue
o tempo instável, entretanto, o volume de chuva tende a diminuir em Belo Horizonte e região metropolitana já a partir de amanhã, terça-feira. Segundo a Defesa Civil Estadual, dos 853 municípios de Minas, até o momento 145 decretaram situação de emergência em razão das chuvas. Passam de 17 mil o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas no estado desde o início do período chuvoso. Na cidade de Capitólio, no interior, 10 pessoas perderam a vida após uma pedra gigante que se desprendeu do cânion cair sobre lanchas com turistas que passeavam no Lago de Furnas. Os bombeiros de Minas Gerais continuam as buscas no local onde uma placa rochosa se desprendeu, atingindo 4 embarcações no último sábado no Lago de Furnas, em Capitólio. Aproximadamente 34 pessoas foram atingidas e 10 morreram no acidente. Estamos em contato direto com a Polícia Civil para viabilizarmos e identificarmos as vítimas que porventura ainda não tenham sido contabilizadas nessa tragédia que aconteceu aqui em Capitólio. Os bombeiros militares também tentam recuperar indícios que possam auxiliar e contribuir com o trabalho de investigação da Polícia Civil nas causas do acidente. A Marinha deve abrir um inquérito para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas. Vamos ver então como fica o tempo nesta terça-feira. A instabilidade se estende para essa semana e atua de forma mais intensa sobre o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e leste do Paraná. Chuva forte também, pancadas de chuva no oeste da Bahia e no litoral nordestino. Podem ter aberturas de sol neste trecho do sudeste, abrangendo Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Também na Bahia, em Roraima e no Amazonas. O sol deixa o tempo mais quente no sul. O estado do Rio Grande do Sul deve se preparar para uma semana com calor intenso. A atuação de um bloqueio atmosférico impede a entrada de frentes frias na região, resultando em uma onda de calor que se sucederá por vários dias, deixando as temperaturas elevadas. A capital gaúcha pode atingir máxima de 33 graus. Vamos ver como ficam os termômetros em outras capitais. Em Belém, mínima de 23 graus. Salvador, máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em Goiânia, mínima de 20 graus e máxima de 25 graus. Para os próximos dias, o sol pode aparecer pela manhã entre nuvens, mas com chuva à tarde. Vamos ver em Belo Horizonte, a temperatura ficará entre 17 e 24 graus. São Paulo, variação também de 17, mas máxima de 23 graus. Aqui no Vale do Paraíba, Aparecida marca máxima de 26 graus e mínima de 18. E Cachoeira Paulista, o tempo ainda ficará fechado, com máxima de 26 graus. Vamos agora a Brasília, onde está Rodrigo Salles, que traz informações sobre as chuvas que afetam milhares de brasileiros, mas também dão fôlego aos mananciais que precisam de volume maiores de água. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo. E a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. Vamos para as informações. As chuvas que atingem grande parte do Brasil nas últimas semanas estão bem acima do previsto. O aumento no volume de água tem ajudado a desafogar os reservatórios de diversas regiões do Brasil. As usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste registraram um volume de chuvas 105% maior do que o esperado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, estima um volume de chuvas de 96% da média histórica para o mês de janeiro. Os reservatórios das duas regiões devem fechar o primeiro mês do ano com 40% da capacidade. A previsão anterior era de 37%. Com o aumento do volume, a possibilidade de um racionamento de energia elétrica fica cada vez mais distante. O ONS também revisou as estimativas de chuvas para as regiões norte e nordeste do país. Para o norte, o índice deve ficar acima dos 200%. No nordeste, acima dos 150%. O sul tem um menor índice. A forte estiagem fez as previsões ficarem abaixo dos 30%. A média do mês para a região é de 40%. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ok, Rodrigo, olha, da capital federal nós vamos para São Paulo com a nossa colega Danusa Rego.
O assunto é IPTU e a informação vem com um alerta. Boa noite, Danusa. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para todo mundo que acompanha o jornalismo da Canção Nova. Pois é, e aqui em São Paulo a gente traz um alerta sobre o pagamento do IPTU para as famílias atingidas por enchentes. Os boletos começam a chegar neste mês e moradores questionam esse pagamento. Nossa equipe mostra quem tem direito à isenção deste imposto. Há mais de 40 anos, Dona Maria vive nesta casa, na região da Zona Sul, em São Paulo. O portão de ferro acoplado à sua porta é para proteger da enchente. Próxima ao rio Tamanduateí, a residência da aposentada já sofreu com alagamentos que destruíram tudo e com águas que chegaram a mais de 2 metros de altura. Mas quando vem chuva, passa até pela janela. O móvel foi jogado tudo fora. Assim como a residência da Dona Maria, muitas casas aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, sofrem com os alagamentos. É comum ver por aqui com portas de ferro para conter as águas. E aqui no município de São Paulo é possível pedir a isenção do IPTU em caso de enchente. Quando a pessoa possui uma propriedade que foi alagada e teve dano estrutural, ela também tem direito à isenção mediante requerimento junto à prefeitura. Alguns municípios prevêem que o pedido de isenção tem que ser até o último dia útil do exercício do fato gerador. Então, se ocorreu em 2021, ocorreu enchente no imóvel, né, ele foi sujeito ao alagamento, ele teria até o exercício de 2021 para pedir a isenção. Em São Paulo, moradores de residências de até 230 mil e casas únicas de aposentados que recebem até 3 salários mínimos também não têm a cobrança do IPTU. Em outras regiões do Brasil, a política segue parecida. Consultada por nossa equipe, a Prefeitura de Itabuna, região da Bahia muito afetada pelas chuvas, salientou o auxílio aluguel e outros auxílios relacionados à perda das famílias nas cheias. Em São Paulo, mesmo com a isenção do IPTU, a família de Silas enfrenta os desafios dos gastos que a enchente provoca. Na casa de sua filha, a porta colocada foi de ferro, no valor de R$5.000, para tentar conter a entrada das águas. A família diz já ter perdido muito com as chuvas e aguarda outros auxílios que possam conter esses gastos. Sofremos prejuízo, perdemos tudo. O Papa Francisco recebeu hoje os embaixadores dos países que mantêm relações diplomáticas com o Vaticano. Durante o encontro, foram abordados temas como pandemia, vacinação, conflitos e migrações. Francisco iniciou recordando o propósito da diplomacia: ajudar a deixar de lado as divergências da convivência humana, fomentar a harmonia e redescobrir o sentido da unidade. Ao agradecer a presença de todos, enviou saudações aos povos que eles representam. Anche ai popoli che rappresentate. A Santa Sé mantém relações diplomáticas com 183 países. O Brasil está nessa lista, tendo iniciado o contato em janeiro de 1826, quando o Papa Leão XII recebeu as credenciais do Monsenhor Francisco Vidigal. Mas foi em janeiro de 1919 que a representação brasileira foi alçada ao nível de embaixada. No longo discurso aos embaixadores, o Santo Padre falou que ainda sentimos o peso da pandemia, com isolamentos, contágios e mortes. E ressaltou que é nítido que em países com alto número de vacinados se viu diminuir o número de casos graves da doença. Pediu um renovado esforço para que a vacina seja acessível a todos, lembrando que isso exige também uma responsabilidade pessoal e com quem está ao nosso lado. O cuidado com a saúde é uma obrigação moral. Pediu atenção a questões ideológicas que têm sido levantadas neste tempo e a informações sem fundamento, e afirmou: as vacinas não são ferramentas mágicas de cura, mas certamente representam, além dos tratamentos que precisam ser desenvolvidos, a solução mais razoável para a prevenção de doenças. O pontífice agradeceu a ajuda dos diplomatas no contato com tantos chefes de Estado ao longo do último ano e disse que conseguiu receber muitos no Vaticano e ainda retomar as viagens apostólicas. Falou da sua preocupação com o tema da migração.
Não podemos permanecer indiferentes, nem se esconder atrás de muros e arame farpado com o pretexto de defender a segurança ou um estilo de vida. A migração não é um problema exclusivamente da Europa, como demonstra o êxodo dos refugiados sírios, afegãos e os inúmeros latino-americanos. Outro ponto tocado pelo pontífice foi sobre o risco das colonizações ideológicas e a busca de um pensamento único, e reafirmou que a Igreja tem a obrigação de lutar pelos valores permanentes como o direito à vida desde a concepção até o fim natural e o direito à liberdade religiosa. Francisco também abordou os conflitos intermináveis, como o da Síria, Santa, Líbia, Sudão do Sul, Etiópia e Mianmar. E sobre o continente americano afirmou: as desigualdades profundas, as injustiças e a corrupção endêmica, assim como as várias formas de pobreza, continuam a alimentar conflitos sociais também no continente americano, onde as polarizações cada vez mais fortes não ajudam a resolver os problemas reais e urgentes dos cidadãos, sobretudo dos mais pobres e vulneráveis. Convencido de que o diálogo e fraternidade são dois focos essenciais para superar as crises do momento presente, o Santo Padre concluiu propondo dois elementos: educação e trabalho. Ao se despedir dos embaixadores, Francisco disse que a paz é um bem contagioso, que se propaga a partir do coração de quantos a desejam e aspiram a vivê-la, abraçando o mundo inteiro. Raggiungendo il mondo intero. Olha, seguimos com notícia internacional para falar de transportes, porque a transmissão da variante Omicron tem causado transtornos no transporte aéreo no mundo todo. Só nesta segunda-feira, cerca de 3.000 voos foram cancelados em aeroportos de vários países, de acordo com o site de rastreamento aéreo Alerta de Voo. São mais de 28.000 decolagens perdidas desde a véspera do Natal, a maioria nos Estados Unidos e na Europa. O principal motivo tem sido a transmissão da Covid entre os pilotos e tripulação de cabine. As agências de viagens também suspenderam e reduziram serviços devido à escassez de funcionários por causa da nova cepa. Voltamos a São Paulo com Danusa Rego, porque no Brasil, 2 companhias aéreas também cancelaram voos após registro de casos de Covid-19 e gripe influenza. Boa noite, Danusa. É isso mesmo, situação que afeta milhares de passageiros. Por causa do avanço da variante Ômicron e o surto da influenza, companhias aéreas estão cancelando e remarcando voos. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, está monitorando a situação. Durante todo o dia, passageiros enfrentaram filas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nas principais companhias aéreas, problemas com afastamento de funcionários devido ao aumento de infecções por Covid e influenza têm impactado o atendimento. Esta viajante recebeu o aviso por e-mail de que seu voo, ainda para a semana que vem, foi alterado. Então, eles, em vez de eu ficar 2 horas no aeroporto de Confins, eu vou ficar 4. E aí eu tô com criança, então eu quero ver o que eu posso fazer. Desde quinta-feira, a Azul já cancelou 143 voos. No aeroporto de Viracopos, em Campinas, terminal de maior atuação da companhia, entre ontem e hoje, 53 voos foram suspensos. A companhia ressalta que 90% das operações funcionam normalmente. A Latam informou que 49 voos domésticos e 5 internacionais foram cancelados. A suspensão e remarcação de voos seguem até o dia 16, de acordo com o informe da companhia, e que o afastamento de colaboradores impactou 1% dos voos. As empresas dizem que estão seguindo os protocolos sanitários. Pelas regras atuais da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em casos de cancelamento ou remarcação de voos, as companhias aéreas são obrigadas a dar toda a assistência ao passageiro, incluindo alimentação, hospedagem e transporte. A ANAC informou que está monitorando os casos de doenças respiratórias causadas em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo, e recomenda aos passageiros que acompanhem a situação do voo antes de se deslocar ao aeroporto. A recomendação é não gastar todo o dinheiro, ter uma quantia de reserva. Essa assistência material é uma obrigação da empresa aérea, da alimentação, da transporte, da hospedagem, mas nem sempre isso acontece.
Uma ótima noite a todos e a gente se encontra amanhã cedo, às 9h30, no Canção Nova Notícias, primeira edição. Até lá! Estamos de volta e de volta conosco o Rodrigo Salles, que está em Brasília e traz outras informações para nós. Rodrigo. Oi, Reinaldo, estamos de volta porque começou a valer a lei federal que estabelece regras mais rígidas a empresas de ônibus interestadual ou internacional autorizadas a fazer transporte de passageiros. O texto da nova legislação foi publicado no Diário Oficial da União. As empresas de ônibus interestadual ou internacional autorizadas a fazer transporte de passageiros estão seguindo uma lista de critérios mais rigorosos. A nova lei trata de autorizações, por meio das quais o poder público transfere por delegação a execução de um serviço público para terceiros, sem que haja necessidade de licitação, como no caso das permissões. A norma não fixa limite para o número de autorizações. De acordo com a lei, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fazer o processo seletivo de outorga para autorização, observando principalmente princípios como legalidade, eficiência e publicidade da empresa. Ainda de acordo com o texto, o operador deverá comprovar os requisitos relacionados à acessibilidade e à segurança. Para os passageiros, as mudanças são importantes. Alguns ônibus há uma necessidade grande de um pouquinho mais de segurança. Sim, com certeza. Eu acho que tem que ter um certo cuidado, uma certa atenção, né? E todos nós merecemos, né? As empresas também terão que ter obrigatoriamente capital mínimo de R$2 milhões. Para as companhias que oferecem ônibus de fretamento responsáveis por serviços regulares de transporte, será proibida a venda de bilhete de passagem. O presidente da República vetou o dispositivo que revogava a cobrança anual de R$ 1.800, com taxa de fiscalização da prestação de serviços e de exploração de infraestrutura para cada unidade de ônibus registrado pela NTT. O veto presidencial será analisado pelo plenário do Congresso Nacional sem data a ser definida. Avançou muito em relação ao que foi enviado pelo Senado. O texto do Senado estava absolutamente proibitivo, fechando o mercado para as empresas de ônibus, principalmente os novos aplicativos que têm surgido com preços muito mais baratos e com serviços muito competitivos. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês e amanhã a gente se encontra. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Na cidade de Penedo, em Alagoas, os fiéis participaram da festa de Bom Jesus dos Navegantes, uma das maiores celebrações religiosas do estado. Pois é, a Romaria contou com a tradicional procissão fluvial pelo Rio São Francisco. Todo mês de janeiro, as águas do Velho Chico testemunham uma das maiores manifestações de fé do povo nordestino, a Romaria de Bom Jesus dos Navegantes. A procissão, criada por pescadores do início do século passado, é em agradecimento a uma graça alcançada durante um temporal e até hoje atrai pessoas de diversos lugares do Brasil. Hoje eu estou retornando para agradecer uma bênção, né, do meu filho que já estava marcada a cirurgia. Ele já chegou até a ser... as enfermeiras chegaram a preparar ele, mas graças a Deus, Nossa Senhora, intenção do Bom Jesus Navegante, ele não precisou fazer a cirurgia. A preparação para a festa teve início com o Tríduo, celebrado por Dom Valdemir Ferreira dos Santos, bispo da Diocese de Penedo. A fé em Jesus, que reaviva a esperança, de modo especial os empobrecidos, que buscam em Jesus o milagre da vida. E é o milagre justamente da fé, do encontro pessoal e comunitário com o Senhor, Bom Jesus dos Navegantes. A festa, que aconteceu no dia da celebração do batismo do Senhor, contou com uma programação diferente dos anos anteriores, sem os shows musicais para evitar aglomerações e com os protocolos sanitários. A atitude tomada pela igreja, pelo município, foi justamente cancelar a parte artística, que onde chegaria um grande número muito maior de romeiros e de fiéis. Então a parte religiosa concentrou somente nas celebrações da Santa Missa, na procissão fluvial e também na procissão terrestre. A festa de Bom Jesus dos Navegantes acontece aqui na cidade de Penedo, em Alagoas, há mais de 100 anos. Esse ano, as restrições da pandemia não impediram que os fiéis viessem manifestar a
sua fé. Um dos pontos altos da festa é a procissão fluvial que acontece aqui no Rio São Francisco. São 138 anos que o povo de Penedo acompanha o Bom Jesus dos Navegantes. Os pescadores e a população se manifesta com muitos fogos, né? Tudo isso demonstrando a sua fé no Bom Jesus dos Navegantes. Estamos de volta para falar da Igreja Católica, porque no próximo dia 20 de janeiro se comemora o dia de São Sebastião. A preparação para esta festa de grande devoção em todo o país, muitas paróquias já estão em oração. É o caso de Cachoeira Paulista, que deu início neste final de semana à trezena em homenagem ao santo. Quando eu vim para cá, eu fiquei com medo de não ter uma paróquia que eu fosse me sentir acolhida, né? A primeira vez que eu vim à missa aqui, eu me senti nos braços de São Sebastião. Ele é o nosso defensor contra as epidemias e pandemias, peste, doenças contaminosas. Então é um santo muito invocado. É um dos santos que mostra, assim, na sua juventude, no seu dinamismo como soldado, que vale mais a pena seguir a Jesus do que qualquer outro rei, qualquer outro governante. A minha mãe falou para mim assim, que ela tinha rezado para mim, para São Sebastião, para que ele me curasse daquela depressão. Quando eu coloquei a imagem de São Sebastião comigo, eu senti como se fosse uma força muito grande. Ele deu a vida por tantos cristãos, né? Tantos cristãos. São Sebastião é muito querido também por isso, porque ele intercede junto a Deus para que a peste acabe. Que ele é o grande intercessor, vamos aproveitar. Se durante a pandemia ele se manteve na porta da igreja para que seus fiéis se mantivessem próximos e tivessem a esperança de dias melhores, agora ele ganha um monumento e ficará cada vez mais perto do povo, que tanto lhe pede graças e proteção. As pessoas vêm de fora, sempre a gente está na acolhida e as pessoas ficam muito gratas de chegar aqui e falar assim, olha que igreja maravilhosa, que igreja bonita. Quando eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista, eu encontrei ali de fora, já na porta, né, a imagem, aí eu fiz aquela oração tão linda que tem lá fora, né, aí eu pedi para ele um lugar bom para me morar, de preferência mais próximo da igreja possível. De dentro do meu apartamentozinho, e eu enxergo até a porta da igreja. Falei, São Sebastião, era para ser assim, mas não precisar de exagerar, né? Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações, pela ajuda de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Estamos com 23% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Obrigada por ser evangelizador conosco. Neste domingo, o Papa Francisco celebrou missa por ocasião da festa do Batismo do Senhor e concedeu o sacramento da iniciação cristã para 16 crianças. A Capela Sistina, local tradicionalmente conhecido pelas belíssimas obras de arte, ficou repleta de crianças, pais e padrinhos. Alguns filhos dos funcionários do Estado do Vaticano receberam pelas mãos do Papa Francisco o sacramento do batismo. De maneira breve e espontânea, o Santo Padre, em sua homilia, destacou o hino litúrgico que diz que o povo de Israel foi ao Jordão com os pés descalços e a alma nua, e ressaltou que isso deixa evidente que cada pessoa queria ser banhada por Deus, que não tinha nenhuma riqueza, mas que precisava do Senhor. Disse também que aquelas crianças ali presentes se encontravam na mesma condição para receberem a justificação de Deus, a força de Jesus para seguir em frente na vida e assim obter a identidade cristã. Francisco recordou que são os pais e padrinhos que devem guardar essa identidade e fazê-los crescer diariamente com a luz que receberam através do batismo.
E, de maneira muito afetuosa, sublinhou que nesta data cada criança se torna protagonista e completou: certifique-se de que eles não estão com muito calor, que eles se sintam confortáveis. E se eles estiverem com fome, amamente-os aqui tranquilamente, diante do Senhor. Não há problema, porque esse é o espírito de comunidade. De comunidade, diciamo, per la fina, não? Após a celebração, o Papa se dirigiu até a janela do Palácio Apostólico para a tradicional oração do Ângelus. Ao refletir sobre o evangelho do dia, destacou que Jesus, ao iniciar sua vida pública, não se apresentou com algum milagre, nem subindo à cátedra para ensinar. Mas de maneira muito humilde, como lemos no texto da Sagrada Escritura, Jesus, por um lado, desceu rumo a nós nas águas do Jordão, e por outro, elevou o olhar e o coração, rezando ao Pai. Francisco afirmou que esta é uma grande lição para nós, pois quando estamos todos imersos nos problemas da vida, em algumas situações complicadas, se não quisermos ser esmagados, precisamos elevar tudo para o alto. E a oração faz exatamente isto. Não é uma via de fuga, não é um rito mágico, nem uma repetição de cantos aprendidos de cor. Rezar é o modo para deixar Deus agir em nós, para compreender o que Ele quer comunicar-nos, inclusive nas situações mais difíceis. E completou: a oração ajuda-nos porque nos une a Deus, abre-nos ao encontro com Ele. A oração é a chave que abre o coração ao Senhor. A preghiera é a chave que abre o cuore ao Senhor. E concluiu a reflexão dizendo: não esqueçais a data do batismo. Este dia precisa ser lembrado e comemorado como um dia de festa. Para festejarla, para ringraziare o Senhor. Após a oração do Ângelus, o Papa Francisco recordou as recentes vítimas das manifestações no Cazaquistão. Afirmou rezar pelos 164 mortos e por seus familiares e exortou para que a harmonia social seja restabelecida o mais depressa possível, através da busca de diálogo, da justiça e do bem comum. Pelo nosso Instagram, você também fica informado sobre as atividades do Papa e a Igreja no Brasil e no mundo. Segue lá, @CN Notícias. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de São Paulo. Você fica agora com imagens da Catedral de Brasília. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.